Boa tarde a todos e todas que acompanham o portal Movimento Online, você que navega pelo nosso site. Hoje damos início ao podcast esportivo do portal e vamos falar sobre os principais destaques do mundo esportivo, seja da cena local, nacional e também internacional. Temos aqui na mesa hoje o repórter Vinícius Lloyd. Boa tarde, Lloyd. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos acompanham. E também o repórter Daniel Marçal. Fala, Daniel, tudo bem, cara? Beleza, boa tarde, João. Boa tarde, Lloyd. Prazer muito grande estar participando desse podcast aqui com vocês. Show de bola. Vamos começar, vamos falar primeiramente do Campeonato Capixaba. Tivemos no último dia 27 a tabela da Série A do Capixabão divulgada e teremos no próximo dia 13 de dezembro a tabela da Série B. Já na primeira rodada da Série A, teremos jogos importantes como Estrela do Norte Desportiva, Estrela voltando para a Série A. Então a gente vai ter esse Capixabão movimentado novamente, né? O que vocês acham? É verdade, né, João? A gente também já estava com saudade, né, de ver a bola rolar, né? Já está com saudade, na verdade, porque acabou tem pouco tempo, né, com a PS, a gente vai ficar nesse intervalo aí sem ter o futebol, mas já tendo essa disposição dessas tabelas, as equipes acho que elas já começam a fazer seus planejamentos, né, visando essa temporada, de acordo com o que tem ali de possibilidade de fazer investimentos. E essa primeira rodada, por exemplo, né, como você disse, Estrela Desportiva, acho que talvez é um dos duelos até mais fortes, mais tradicionais, justamente, né, pela história, né, e o jogo no Sumaré, né, o Estrela no momento de reviver, né, de voltar ao futebol capixaba com muita força, né, acredito que o Estrela tem tem trabalhado para isso, e a Desportiva, um clube muito tradicional, né, que nos últimos anos teve ali uma queda de rendimento, principalmente nos 2 últimos anos, mas a gente espera que nessa temporada a gente veja bons jogos, né? Acho que esse é um dos principais duelos dessa primeira rodada. Também eu diria Vitória e São Mateus, né? São Mateus está voltando da segunda divisão, também é um time muito tradicional. Teve alguns problemas, né, na temporada passada, e mesmo assim conseguiu subir para a primeira divisão, né? E o Vitória campeão capixaba, né? Então acho que já chega até com de certa forma um favoritismo, né? Mesmo antes dessa montagem de plantel, mas pela organização que teve nos últimos anos, principalmente, acho que já chega com mostrou um time competitivo, né, em toda a temporada. E por falar em Estrela, cara, o Estrela vem fazendo esse planejamento de forma muito assídua mesmo, porque eles fizeram uma campanha bem interessante. Eles fizeram campanha na internet para os torcedores votarem qual vai ser a pintura do Sumaré. Ou seja, eles vão reformular toda a parte estética do Sumaré. Decidiram isso, assim, deixar para o torcedor mesmo optar se vai ser preto e branco mesmo, original, se vai ser traçado, enfim. Eu acho que isso é uma boa iniciativa, né? Pode atrair também até apoiadores, patrocínios. Acho que é interessante, né? Uma interatividade com o torcedor também, para ele se sentir parte, né, desse clube, das decisões que o clube tem, né? Acho que, lógico, né, é arquibancada, né, algo que a torcida ela também é algo para ela, né? E ela acho que tem o direito de participar. A Estrela também recentemente fechou uma parceria, né, novamente com uma empresa de cervejas, né? Sim. Para durante o Campeonato Capixaba, nos jogos no Sumaré, tem uma promoção. Acho que isso é muito bacana também. O torcedor, acho que a cerveja também é um incentivo para o torcedor, né, que quer o estádio, que acompanha a partida, se divertir. Enfim, acho que o Estrela tem tomado boas medidas, né, nesses últimos dias, né, visando o Campeonato Capixaba, e essa é uma maneira, acho que, de o clube voltar nessa posição de destaque no futebol capixaba. E saindo agora da Série A para a Série B, o Pinheiros fez também uma importante iniciativa. Eles estão reformulando todo o alojamento, seja para o Sub-20, Sub-17 e o profissional. Agora conta com um novo alojamento, tem as fotos nas redes sociais do Pinheiros, quem quiser acompanhar, tem tudo lá. Falando também do São Mateus, o que você acha que dá para esperar do São Mateus? Depois de todos esses percalços, tivemos problemas com salários atrasados, até reclamação em questão de alimentação, fizemos várias matérias sobre isso, o presidente rebatendo também. Você acha que dá para esperar mesmo assim os jogadores conseguiram fazer uma campanha extraordinária, né? Ainda assim, eu acho que o São Mateus é uma incógnita, né? A questão do estádio também, né, não está ainda em condições para receber jogos. Eu acho que isso pode ser um fator que complique, né? Principalmente porque o São Mateus também acho que é muito fortalecido pela torcida, né? São Mateus realmente assim, é uma cidade que carrega o time, torce, né, muito para o time. Eu acho que isso pode ser um fator que pode ser um empecilho, né, juntamente com esses últimos... Nesse ano, né, a gente acompanhou, né, as dificuldades que o clube teve, enfim...
Acho que é uma incógnita para o ano que vem, mas é um clube também muito tradicional e que acho que sempre pode ali, a gente tem que considerar o São Mateus sempre, todos os anos que ele disputa uma competição com a Série A. Concordo, é um clube muito importante para o estado, né? Falando agora um pouquinho da capital mesmo, teremos o clássico Rio Branco Desportiva somente na 4ª rodada, comando da Desportiva. Na temporada de 2019, Rio Branco inovou, trouxe o Luca Abreu, fez alguns investimentos de marketing importantes. Você acha que, assim, tendo esse clássico e também tendo essa força fora de campo, isso dá uma força para o próprio futebol capixaba? Sim, Daniel, acho que isso é importante, né, cara? Cara, estratégia de marketing, voltando até a falar do Estrela, por exemplo, é uma estratégia excelente trazer o torcedor que está animado para o clube disputar uma Série A. Então, acho que as estratégias de marketing sempre são bem-vindas para os clubes, ainda mais aqui no estado, onde o investimento, infelizmente, ainda é muito baixo. Então, essas estratégias de marketing, elas acabam trazendo o torcedor para ainda mais perto do clube. Em tempos de que a gente vê estádios vazios, lamentável, né? Estádios vazios, condições dos gramados não muito boas. Acho que isso é um diferencial que os clubes podem tirar, porque se não for por isso, vai ficar na mesma em todos os anos e aqueles comentários de sempre vão continuar. Então a gente precisa fortalecer isso ainda mais. Acho que é uma questão de engajar, né, realmente o torcedor. Acho que o marketing ele tem esse potencial, né? A gente vê no marketing, acho que é uma saída para isso. Para o torcedor, ele acompanhar o clube também mais, ele ter informações e saber que o clube também está do lado dele. Assim, é uma jogada, né? A gente tem que unir, né? Os torcedores têm que sentir também parte do clube. Agora, falando ainda sobre isso, a gente já viu muito dirigente ir atrás de empresa, né? Isso é comum, claro, bater na porta de empresa, pedir um apoio, pedir um patrocínio. Vocês já viram o contrário? Uma empresa fazer uma campanha para patrocinar um clube? Vocês já viram assim? Olha, sinceramente, eu não me recordo, não. Minha memória talvez seja curta, mas eu não me lembro. Pois é, a Unimed, hoje de manhã mesmo, cara, hoje eles lançaram uma campanha nas redes sociais pedindo comentários de torcedores capixabas e a torcida que tiver o maior número de comentários provavelmente vai ser o clube que eles vão patrocinar durante a próxima temporada. Assim, acho que foi uma iniciativa bacana, desportiva, tem engajado os torcedores a comentarem lá. O torcedor da tô com pena de quem vai ler todos os comentários, porque tem muito comentário lá, cara. O torcedor da Desportiva ele já sabe, né? É uma parceria antiga, histórica, né, para o clube, que rendeu, né, uma relação, né, para o clube também foi muito proveitosa, né? Ter um estádio bem com manutenção estruturado, gramado bonito, né? Placar eletrônico, enfim. Acho que a Unimed ela mostrou, né, o que ela pôde fazer para um clube capixaba quando ela teve a Desportiva ali, né, como ali como um parceiro, né? E, enfim, acho que qualquer outro clube capixaba tendo a Unimed por perto, acho que, tendo alguém que possa investir, né, e possa garantir essas condições para que o clube entre em campo, que tenha uma estrutura boa para o torcedor, é fantástico. Eu acho que é legal, João, ter essa via de mão dupla. Não é só os dirigentes irem atrás das empresas. As empresas também reconhecerem que é possível investir no futebol capixaba. Então, essa via de mão dupla, eu acho que é interessante. Trazer as empresas também mais perto dos clubes aqui do estado. Então, acho que isso é essencial. Mostrar que tem futebol, que tem gente pronta para trabalhar com isso, né? Perfeito. E agora falando, assim, ampliando um pouco o leque, vamos falar do futebol nacional, e não tem como não falar sobre o futebol brasileiro sem falar do Flamengo. O Flamengo ontem fez mais uma exibição de gala, goleou o Avaí, despedida do Maracanã. Despedida talvez de alguns jogadores importantes. Pois é, será que teremos? Será, pode né? Ser, tem mistério no ar aí, pairando. Então, assim, o Flamengo realmente mais uma apresentação de gala, né, Daniel? E a gente viu que será que vai manter esse ritmo para o próximo ano, mas lembrando que ainda temos a vir o Mundial, né? João, como você falou, o Mundial ainda tá batendo na porta do Flamengo. Ontem foi a despedida do clube do Maracanã. Eu acredito que alguns jogadores devem sim sair, mas eu tô com alguns números aqui do Flamengo, né, nesse campeonato. Para mostrar a história que o Flamengo construiu nesse campeonato, né, Daniel? São assim, alguns recordes que o Flamengo bateu. Por exemplo, mais pontos no Campeonato Brasileiro, são 90 pontos até então, até essa rodada, até a penúltima rodada. Melhor aproveitamento, melhor ataque, mais vitórias seguidas, melhor média de público, maior invencibilidade, melhor turno, melhor mandante, mandante com mais gols, com mais vitórias, visitante com mais vitórias,
artilheiro com mais gols desde 2006, primeiro campeão com técnico estrangeiro desde 1971 e o primeiro campeão a vencer a Libertadores também desde 71. Acho que vale falar alguns números, só para o torcedor também ter uma ideia de como é essa campanha do Flamengo, Daniel. Olha, por exemplo, um aproveitamento de 81,1%, o melhor ataque com 86 gols, mais vitórias, 28 vitórias. É um absurdo. 86 gols é uma... Para a realidade do futebol brasileiro é um absurdo. É um ponto realmente fora da curva, lembrando que, desde que o Jesus chegou, mesmo se ele não tivesse o Abel, ele seria campeão com o número de pontos conquistados só pelo 8 jogos a menos, né? Seriam 8 jogos. Com os pontos conquistados só pelo Jesus à frente do Flamengo, o Flamengo também já seria campeão, não. Mas estaria, acho que, a 2 pontos do... o Flamengo 73 teria a 71. 73 a 71 do Palmeiras, né? Rapaz, realmente. Agora eu vou lançar uma por hoje, eu tô meio polêmico. Em uma entrevista recente, o Jesus falou que, assim, temos 2 times históricos já dá pra colocar que esse time é histórico do Flamengo. Temos o time de 81 também, aquele time fantástico, Zico, enfim. Ele falou que a torcida canta muito sobre 81, tem a música sobre isso, que é o Mundial novamente. Ele falou que já dá pra modificar um pouco e esquecer um pouco essa música e focar agora na novidade. Você acha que é por aí? Ele deu esse tom mesmo? Você acha que ele foi mal interpretado? Como que vocês viram isso? Eu acho que para quem viveu as 2 épocas, tá meio difícil de escolher o melhor time. Mas para quem viveu só essa época com esse time de agora, com o tanto que o Flamengo passou nesses últimos anos, antes da gestão do Bandeira de Melo, com diversos problemas financeiros, com times não muito bons que não conseguiam disputar os campeonatos de frente, não bater de frente com os grandes. Então, acho que assim, está meio dividido para quem viveu as 2 épocas. Para quem viveu só essa época de agora, eu acredito que esse Flamengo vai ficar na memória dos torcedores. Eu acho que tem que ficar, né? Acho que, para mim, assim, na minha opinião, analisando esse cenário, eu acho que é um começo de uma era para o Flamengo, pelas condições que tem, financeira, enfim, toda a estrutura que tem. Eu acho que é o momento do torcedor olhar com orgulho e ver que há muita prosperidade para os próximos anos, né? Lógico, a gente não sabe como é que vai ser o time do ano que vem, por exemplo, mas eu acredito que uma base vai ser mantida, mas talvez algum jogador mais importante saia, como a gente estava comentando. Ainda assim, acho que o Flamengo teria condições de contratar jogadores que possam ali substituir a altura, né? Esses jogadores vão acabar saindo, né? Então, assim, acho que para os próximos anos é um início, né? E o torcedor, lógico, acho que ele vai ser lembrado desse ano, como talvez pode ser recordado de 81, que foi o início, não sei se foi o início, na verdade, mas enfim, foi quando o Flamengo, na década de 80, foi muito marcante para o torcedor flamenguista. Talvez pode ser o início, história, né, de uma década agora, dessa década de 20, pode ser o início de uma série de vitórias. Perfeito. Falando agora do rival, para não falar que a gente só fala do Flamengo, aquele papo todo, vamos falar um pouco sobre o Vasco, cara. O Vasco fez uma campanha histórica também, só que fora do campo, assim, a torcida representou muito o time. Agora o Vasco saiu de 33 mil sócios há 2 semanas e hoje já está com 162 mil. Acabou de bater. Quase. Está com 161, 900 e alguma coisa. 900 e alguma coisa. Eu acho que deve chegar. Eles estão com uma promoção de Black Friday, então assim, é Black Friday estendida, né? Até o próximo domingo, que é a despedida do Vasco, do Maracanã e do Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa é essa, que cresça ainda mais. E eu acho que esse ponto, representa muito para o futebol brasileiro, que relembra aos dirigentes nacionais que o mais importante para um clube, seja ele de esfera nacional, local, mundial, não é quem está lá dentro representando diretoria de futebol, diretoria de marketing. São as pessoas que dedicam seu tempo a torcer, a se divertir, gritar, fazer festa. São os torcedores, cara. Eu acho que isso se serviu de alguma lição, essa questão do Vasco, de expandir esse número de sócios, foi mostrar que quem realmente é o dono do clube, é o dono da instituição. Patrimônio. Exatamente, é o torcedor, né, cara? Eu acho que o Vasco possibilitou, né, assim, não é só uma questão do torcedor, não é só uma questão de engajamento, porque realmente eu acho que o engajamento, o torcedor, como eu disse, né, a gente fala, o torcedor ele quer fazer parte, ele quer ajudar, ele vê que o clube não está numa situação tão favorável, e ele quer ajudar da maneira que ele pode para que o clube ele volte a conquistar, né? E o torcedor vascaíno ele já sente muito isso, né? Essa saudade de ter... Os anos 2000, início dos anos 2000, né? Dos anos 90, né?
o torcedor vascaíno, o último título que ele presenciou foi o título de Campeonato Carioca. Título nacional foi 2011, com a Copa do Brasil. Já são 8 anos, né? Quase 9, né? Porque, enfim, esse ano o Vasco não conquista mais, né? Não tem mais o que conquistar. Não tem como. Então, assim, acho que essa questão de engajamento é muito importante, mas também proporciona um alcance maior de pessoas, a pessoas de nível socioeconômico até um pouco mais... a gente vê, né, no cenário de futebol hoje, né, mais acessível. Que a gente vê também um processo de elitização acontecendo, não está só batendo na porta, já está entrando, já está acontecendo, né? E acho que isso proporciona também ao torcedor, desde a pessoa mais simples ali, né, o porteiro, enfim, a pessoa mais simples, ela também tem condições, né, de acompanhar, ajudar, viver mesmo o time, né, cara? Eu acho que a lição também é o torcedor pode viver mais o time, assim, eu acho que dá essa oportunidade, né? João, eu acredito que nem a própria equipe do Vasco, quando pensou numa estratégia como essa, imaginou que seria algo tão imenso assim, cara. A gente fez uma matéria, cara, o Espírito Santo tem a segunda maior adesão no Brasil de sócios torcedores. Então a torcida vascaína capixaba é realmente grande e mostrou isso na matéria que a gente fez. Está lá no site, quem quiser conferir, na editoria de esportes. Eu acho que essa iniciativa do Vasco deixou de ser uma campanha para virar história, sinceramente, porque isso é algo que vai ser lembrado para toda a história que no futebol brasileiro. Eu acho que até remete à história do clube em si, né, da construção de São Januário, o torcedor que esteve sempre ali presente, que tem orgulho, né, do clube e hoje está ali revivendo isso. Acho que remete a isso e, enfim, daqui para frente a gente vai acompanhar, né, vamos ver como é que vai ser essa questão de fidelização, né, do torcedor, ele vai acompanhar, realmente vai permanecer, mas acho que é louvável. Com certeza. Quem não quer fazer parte do seu clube de coração, né? Viver mais, né? Nada mais justo do que você possibilitar a pessoas que não teriam condições de pagar por um valor consideravelmente alto para fazer parte do clube de coração. Isso é incrível. Fazendo um adendo também, a torcida da Desportiva, voltando a falar um pouquinho do futebol local, nessa temporada de 2019, eles conseguiram reativar o placar eletrônico. A gente comentou aqui da Unimed, uma campanha de torcedores. Eles fizeram uma vaquinha em grupos de WhatsApp e arrecadaram um valor, a meta, que estava, se eu não me engano, eram R$ 3.500, conseguiram arrecadar esse valor e o placar hoje está funcionando. Assim, ficam pessoas na técnica mexendo no placar, nos jogos, então assim, está a pleno vapor e a participação da torcida é realmente muito importante. Agora, mudando um pouquinho, indo para o velho continente, vamos falar um pouquinho sobre o Liverpool, que na teoria será o adversário do Flamengo no Mundial, claro que tem ainda a semifinal a ser disputada, e o Liverpool tá atropelando todo mundo, né, cara? Quando ele tá... o Liverpool venceu nesse meio de semana agora o clássico da região ali, de Merseyside Derby, né, chamado assim, contra o Everton, uma vitória muito convincente, né? Aliás, o Liverpool vem de uma série de vitórias convincentes na Premier League, venceu o Manchester City, não só assim... Na verdade, o Liverpool tem tido uma série de dificuldades nas partidas, mas acho que eles têm mostrado, os jogadores, que eles têm uma mentalidade já muito forte, uma mentalidade vencedora. É um time que acaba, às vezes, até tomando um gol ali no final, um empate, e lá no último lance ele vai lá e faz o gol da vitória. São 14 vitórias em 15 jogos, um empate, né? E essa vitória contra o Everton, por exemplo, o Klopp mesmo, técnico, ele foi a campo, montou o time para ir a campo. Era um time, digamos, misto, né? Não era o time principal dele. Colocou Roberto Firmino no banco, Mohamed Salah no banco. Enfim, venceu por 5-2. Lógico, o Everton também está numa situação muito complicada no campeonato, né? Acabou entrando na zona de rebaixamento e é um clube que tem um investimento... não é um clube que tem investimento para estar naquela Não é um clube situação, pequeno, né, não cara? É um clube pequeno, um clube histórico também, um clube que tem condições financeiras. Lembrando que o técnico do Everton também caiu, né, depois da derrota. Né? Isso. Engraçado que o Liverpool demitiu o José Mourinho no Manchester United e depois agora o Marco Silva, né? Os dois principais rivais do Liverpool acabaram demitindo seus técnicos depois de derrotas para o Liverpool. Acho que isso é interessante, né? Engraçado. Lembrando que o Richarlison, né, nosso pombo de Nova Venécia, ele é o atacante do Everton e mesmo assim tem bons números, né? Ele tem feito os gols, ele fez gol contra o Liverpool, fez gol contra o Leicester. Essa sequência do Everton é muito complicada. Pegou o vice na última rodada, perdeu de 2-1, um gol marcado no último minuto, agora perdeu para o Liverpool nessa goleada.
enfim, joga contra o Manchester United, joga contra o Manchester City, se eu não me engano, enfim, uma sequência muito complicada para o Everton, né? Mas o Richarlison tem mostrado que está muito focado, né? Quer que o time saia dessa situação, tanto que ele até renovou o contrato, né? Também a gente falou sobre isso nessa semana, ele renovou por mais um ano, né? No caso, ele já tinha um contrato até 2023, foi para 2024, né? Mas é uma extensão que aumenta o salário, né? E ele realmente torna um jogador mais importante para o clube. E agora, para finalizar, caminho para o Mundial, né? Prevendo uma possível final entre Liverpool e Flamengo, o que você acha que dá para esperar do Flamengo, Daniel? João, o Flamengo tem mostrado que é um clube bastante competitivo. Esse ano ficou bastante claro isso, mas também não posso não falar que o time do Liverpool está um pouco acima do Flamengo. Atual campeão da Champions League, foi vice-campeão da Premier League por um ponto de diferença do Manchester City. O City fez 98, o Liverpool 97. O Liverpool nunca tinha feito essa pontuação na história da Premier League. Eu acho que o Klopp ele tem o grupo na mão, assim. Ele já falou que vai com força máxima, né? Força máxima. Ele já nomeou, né? Já colocou a lista ali já à disposição, né? Todo mundo a imprensa já pôde acompanhar, né? Enfim, realmente os principais jogadores estão lá, menos o Fabinho, brasileiro, que está lesionado. E também ele confirmou que o Matip, zagueiro camaronês titular, costuma jogar como titular ao lado do Virgil van Dijk, ele também está de fora. São dois jogadores que o Liverpool não vai ter à disposição no Mundial, mas enfim, o restante é time completo mesmo, alguns jogadores mais jovens, né, para completar o elenco, mas até porque também o Liverpool pensa, né, tem um jogo um dia antes, né, até falando da situação do Liverpool, justamente para essa partida, né, para o Mundial no todo, né, porque a partida contra o Flamengo pode acontecer só se for na final, né, a gente tem que também considerar as semifinais. Sim, claro, semifinais. Claro. Mas o Liverpool ele tem um jogo um dia antes, em Birmingham, na Inglaterra, né, um jogo pela Copa da Inglaterra contra o Aston Villa. Então, assim, vai jogar essa competição ele deve mandar os jogadores da base. Exato. Os jogadores mais jovens, né? O Klopp costuma fazer isso mesmo, né? Para os desavisados, assim, o Klopp faz isso, né? Nas competições domésticas, né? Que não é Premier League. E ele, então, deve fazer isso e ter o elenco principal para disputar o Mundial. Muita gente comenta, né, sobre o Liverpool dá importância para essa competição, os clubes europeus eles dão importância para essa competição, né, e acho que essa é uma realidade que é muito diferente, né, é uma questão cultural, né. A gente vê o Flamengo, por exemplo, hoje, ele tem um Mundial de Clubes, é a última competição dele do ano, e o Liverpool tem essa competição no meio da temporada, o Liverpool está com sede de título sede da Premier League, né, que não ganha desde 1990, tem ainda a Champions League, que ainda precisa definir a classificação para a próxima fase, porque ainda depende de um resultado, ele não pode perder na partida que ele vai jogar agora na terça-feira contra o Salzburg, que ele pode ser eliminado, então assim, jogo a jogo tem que focar, né? Muita gente tem comentado, tem perguntado, né, aos jogadores se eles conhecem o Flamengo, e eles falam, é um momento agora que a gente está pensando no próximo jogo, contra o Bournemouth, por exemplo, que é um jogo de amanhã na Premier League. É o jogo que eles estão pensando agora, porque precisam vencer, porque é o sonho deles ganhar a Premier League. E depois ainda tem o Salzburg, que também é muito importante, essa vitória, pelo menos um resultado que os mantém, né, na Champions League para ir para as oitavas de final. Ou seja, pensar no Flamengo agora não é o momento, né? Acho que é isso que... Não é uma questão de desprezo, de falar que a gente não vai pensar no Flamengo agora, mas... até mais de respeito, né, cara? Respeito. Aos próximos adversários. E dando valor maior ou menor, acredito que todo mundo vai dar valor que é um campeonato mundial, né, cara? Então, assim... Acho que caso se confirme mesmo essa final que é bastante esperada por todo mundo, para reviver aquela final de 81 entre Flamengo e Liverpool também novamente, na minha opinião, o Liverpool é sim o favorito. Acredito que o Flamengo não vai conseguir dar aquele ritmo de jogo igual vem dando nos últimos jogos aqui do Brasileirão, por exemplo. O nível é totalmente diferente. Sim, a gente viu lá contra o River que o River conseguiu brecar um pouco esse estilo de jogo do Flamengo. Mas também não acho que vai ser um jogo como o Liverpool favorito. Não acho que vai ser um jogo tão fácil para eles também. Então acredito que vai ser um jogo mais truncado, assim, mais estudado da parte do Flamengo. E o Liverpool acho que vai
jogar o jogo deles ali, que estão acostumados, tem tempo, é um time que está bastante entrosado ali com o Clóvis. Vamos ver o que vai sair dessa final aí, possível final. Perfeito. Não vou abrir aos palpites, porque teremos jogos antes, né? Teremos a semifinal a gente tem antes, que pensar então ainda não vou falar ainda palpite. Nos próximos programas, nos próximos podcasts, vamos abrir aos palpites e vamos dar aqui nossos pitacos. Então, finalizando aqui, gostaria de agradecer aos dois. A cobertura completa, seja desses assuntos, de todos os assuntos que movem o Espírito Santo, você confere no movimentoonline.com.br. Vamos aqui finalizando o podcast dessa semana, lembrando que toda semana teremos esse espaço para discutir os destaques esportivos do momento. Um grande abraço.